Senhor, a vida do teu servo. E já quero te pedir, Senhor, que tu possa, Senhor da glória, através da tua palavra, falar conosco, Senhor, de maneira gloriosa. Senhor, enquanto o Senhor da glória, o teu servo prega a palavra, tu vais, Senhor, de encontro às necessidades do teu filho. Abençoa, cuida, guarda, livra de todo mal. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos sair daqui alimentados, porque agora, Senhor, nós vamos ouvir da palavra, a tua poderosa palavra, que é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra, Senhor, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés. Nós queremos provar desse alimento saboroso, glorioso, e sair daqui hoje, Senhor, confiante na tua palavra. A maior profecia que existe é a tua palavra, e queremos tomar posse dela hoje, para levar, Senhor, em nome de Jesus, a vitória em nossas mãos. Assim, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças e paz para a igreja, amém? Deus seja louvado por esta oportunidade, a qual nós estamos aqui para trazer a palavra inerrante, né? Que é do nosso Deus. Queria estar convidando os irmãos que estão vendo a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5. Texto muito conhecido, mas que Deus vai falar conosco de uma maneira muito profunda, né? Através de uma ação do Espírito Santo, né? Você crê que é o Espírito Santo que te conduz o teu entendimento, para Deus falar com você? É Ele, que Ele habita em você, tá? Não é aquele negócio, não tem acho não, eu acho não, é o Espírito Santo mesmo que trabalha. É Jesus. A palavra diz que se Ele encontrar liberdade, Ele opera. Aleluia. A liberdade é essa, crer, né? Você pode ouvir a palavra, mas se você não der crédito, nada vai acontecer. Meu Deus. Você consegue só com a palavra, mas se você tomar posse, porque tudo é possível ao que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, né? Então, Jesus está no controle de tudo, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6 mil ciclos de ouro e 10 mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, chegando a ti esta carta, sabe que eu te enviei na mão meu servo, para o que restaure da sua lepra. E sucedendo, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que venha a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Pode se assentar, glorificando a Deus, né? Louvado seja o teu nome, né? A Bíblia vai começar relatando que Naamã, ele era chefe de exército e ele era valente, e Deus tinha dado muita vitória a ele. E numa dessas incursões sua, levou cativo uma jovem, né, para sua casa, uma jovem israelita, né? Eu quero falar para você que dentro de um cenário de dificuldade, Deus cria oportunidade para dar livramento para outro, para ser bênção na vida da outra. Glória. Nunca veja um cenário contrário como
cenário de prisão, como um cenário de destruição, como tu está perdendo. Por quê? Porque Deus trabalha como Ele quer, Deus trabalha onde quer, e da forma que Ele trabalha, muitas das vezes o homem não compreende. Mas o que nós precisamos entender, que no momento que nós cremos que Deus está trabalhando no cenário, que Deus está operando, que tudo está no controle dele, não importa o cenário que Deus vai te levar. O que importa é o seguinte: Ele está contigo. Glória. E certamente o desfecho vai ser de vitória. Aleluia. Glória. E na vida dessa menina não foi diferente, porque ela vai parar na casa de Naamã. Irmão, até porque ninguém, quem no exército, que a Bíblia não menciona, estou costurando, vai fazer menção que Naamã é um homem valente, mas tem um poder na vida dele que é, né? Mas quando alguém vai viver dentro de um cenário íntimo, dentro da sua casa, dentro do que você vive, dentro do seu dia a dia, vai começar a ter conhecimento de cenário, de coisas íntimas que não tinham. E agora Deus vai dar oportunidade a Naamã, porque Deus ele é misericordioso e bondoso comigo e também para com aquele ainda que está debaixo de uma promessa. E a Bíblia diz que Deus ele tem propósito no trabalho. Aleluia. E a menina está lá, parece como uma prisioneira, mas na verdade ela está ali sim, foi levada cativa, está fora da sua terra, está fora do seu povo, mas está falando de um Deus que pode operar. Glória. Talvez eu não sei o que você está vivendo, está passando, talvez você já se calou de falar do Deus que opera. Talvez a situação que você está vivendo te desanimou de falar que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda salva, que transforma. Porque talvez o que você está vivenciando seja uma situação muitas vezes que quer calar a voz de um adorador. E circunstância nenhuma pode calar um adorador, até mesmo numa situação estranha, ou num lugar estranho, numa terra estranha. Eu não sei o que você está vivendo, uma coisa eu sei: continue proclamando que Ele é Deus. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus vai dizer: ah, se o meu Senhor estivesse na terra do profeta em Samaria, certamente seria curado. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que ela já libera uma palavra. Glória. Muitas das vezes, quando nós estamos no cenário tão contrário, nós perdemos a essência de liberar a palavra diante de um Deus que opera. Porque Deus não opera diante de uma circunstância. Deus opera, não precisa de circunstância para operar, que eu quero dizer. Ele opera quando Ele quer operar. Porque em tudo é o nome dele que tem que ser glorificado. Oh, glória. Ele tem que ser exaltado. E quando ela faz menção, ela está dizendo assim: olha, existe um Deus na minha terra Glória a Deus. que pode sarar a tua enfermidade. Existe um Deus na minha terra, existe um Deus na minha vida, na tua vida, que pode sarar as tuas feridas. Pode sarar o teu sofrimento, pode mudar o teu cenário, pode mudar o cenário da tua casa. E Deus está usando aquela menina, vai mudar o cenário da tua família, dessa família, onde ela estava trabalhando como escrava. Mas o que mais me alegra é que a circunstância não calou ela. E Deus nessa noite está falando comigo e você. Não deixe a dificuldade te calar. Glória. Glória a Deus. Você serve Deus muito poderoso. Aleluia. E se Deus estiver levando alguma situação, creia que é um propósito. Glória. Creia que é um propósito ao qual você vai sair mais forte, Aleluia. vai sair amadurecido, vai sair mais crente, vai sair mais dependente de Deus. Aleluia. Gente, Glória. vai sair mais declarando que o céu é real. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que imediatamente Naamã dá crédito. E ele vai no seu Senhor, né, no seu rei, vai dizer: Senhor, a situação é essa. E a menina falou que tem um profeta lá que ele cura. E a Bíblia vai dizer que uma coisa é o rei não conhecer o trabalhar de Deus. Outra coisa é dentro do próprio povo de Deus, do próprio rei, não conhecer o que Deus estava fazendo já na vida de Eliseu. Por quê? O interessante é que um não
conhece, manda uma carta, e o outro fala, acaso eu sou Deus, passará e curar? Mas Eliseu já tinha dado provas do seu ministério e a vida que ele tinha com Deus, porque haja nisto, Deus já tinha dado muitas vitórias através de Eliseu. Muitas das vezes, o próprio rei está dentro de um cenário, mas só está reinando, não está vendo o que Deus está fazendo na vida do profeta. Só que agora ele manda, e o profeta deixa ele intervir porque ele está sabendo. Ele rasgou as suas vestes indignado, porque ele acha que é ocasião para a guerra. Então o profeta entra no circuito e fala, deixa ele vir, para que ele saiba que haja Deus, que ele saiba que há Deus em Israel. Segunda palavra liberada, ele está dizendo, manda ele vir. A primeira menina falou, olha, vai lá que tu vai ser sarado. A segunda palavra liberada da parte de Deus, deixa ele vir, para que ele saiba que tem Deus poderoso em Israel, tem Deus que cura, que Deus que sara, que Deus que transforma, que Deus que modifica. Não importa o cenário de quem não crê ou quem crê, o importa é que quando envia, Deus tem um propósito, Deus trabalha, até naquilo que você não vê, você acha que é impossível, porque pelos olhos da fé, Naamã não sairia curado. Ele não sairia, ele até foi, mas ele indagou, nós sabemos disso. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele chega lá no cenário, diante do profeta Eliseu, ele está querendo um tratamento VIP, ele quer que o profeta saia, que o profeta imponha as mãos, passe a mão na ferida, que sara. Só que o trabalhar de Deus é diferente. Deus não trabalha como você espera. Deus trabalha quando precisa ser trabalhado. A forma que ele trabalha é única, é soberana, ele é Deus, e a forma que ele faz é com propósito. E o interessante é que o profeta nem vai lá fora, só dá uma ordem. Vai-te no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você sairá curado. Já existia uma palavra. Eu costumo dizer que não tinha como Naamã não sair curado depois de 2 palavras liberadas. Aí uma vez uma pessoa falou, mas existe um livre-arbítrio, irmão. Quando libera-se uma palavra, Deus ele quebra protocolo. Não tem nem livre-arbítrio. Deus quebra o protocolo, porque Ele é Deus. Livre-arbítrio diante de Deus não é nada, porque Ele é Deus. Quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha numa situação, muda o cenário e usa quem menos tu espera, mas Ele opera o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Mas se fulano não quiser, irmã, deixa com Ele, porque como Ele vai trabalhar, Ele é Deus. Porque quem resistiu diante de Deus? Não tem como. Glória. E a palavra de Deus vai dizer que agora o cenário mandou ele mergulhar. Só que o Rio Jordão é barrento, é um rio sujo, né? E ele vai questionar por quê? Porque quando a gente não quer se dobrar ao que Deus quer, a gente quer escolher o que vai fazer. Então a Bíblia vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer à direção e à ordem de Deus não gera dano, não gera dor. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai questionar e ainda vai querer dar aula de geografia para o céu. Ele vai dizer, olha o que ele fala. E dizia comigo, certamente sairia. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente vai sair, por aí em pé, invocará o nome do seu Senhor e passará a sua mão sobre o lugar e restará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas essas águas? Pode ser. Ele sabe, Deus também sabe. Mas quando Deus quer tratar comigo e contigo, é aonde Deus quer e acabou assim. Aleluia! Glória a Deus. Não tem onde você escolher, não. É o que Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus queria tratar ele, sabe o quê? Interno. Deus queria tratar o orgulho dele. Deus queria tratar, sabe o quê? O interior dele. E a nossa natureza é o quê? É barro. E barro precisa se misturar com o quê? É com barro. E Deus vai dizer, desce no
barro. É aqui que tu vai descer mesmo. E aqui que tu vai deixar o teu eu, vai deixar quem tu é aqui. Para saber que não há Deus como eu, que tu é barro. E eu sou Deus. Aleluia! Porque às vezes o ser humano esquece quem ele é. É barro, é pó. Glória! Às vezes esquece. E às vezes Deus tem que lembrar, né? E às vezes vai lembrar de que forma? Às vezes é numa eternidade. Às vezes é numa perca, numa situação, para lembrar que Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Então, Glória não a é o Deus. que você e o que eu quero, é o que Ele quer e acabou o assunto. E a Bíblia vai dizer que Ele se indignou e Ele já não queria mais mergulhar e colocou no seu coração de não ir. Mas quando há uma palavra, duas palavras liberadas, irmão, Deus vela pela palavra dele. Glória! Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Deus não para de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para que possa ser cumprida. Havia uma palavra liberada da parte da menina. Havia uma palavra liberada da parte do profeta. Não tinha como ele não sair sarado. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Deus vai levantar os seus servos que veio com ele. Vai dizer assim: então chegaram os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Olha só, se não quiser ouvir o profeta, lança teu coração. Deus faz ouvir os pequenininhos. Mas uma coisa eu sei, a palavra que foi liberada vai se cumprir na vida do teu filho, na tua casa, na tua família. Porque não tem coração duro para Deus não, meu irmão. Se Deus tem uma promessa, Deus vai trabalhar. Se tem uma palavra liberada, Deus vai cumprir. Agora a forma, o momento e o tempo é com Ele. Você só precisa confiar. E o detalhe é que Deus vai usar os servos dele, né? O profeta falou, ele indagou, não, pô, mas pô, quer o quê? Me humilhar, fazer eu mergulhar na água suja, no barrento? Deus limpo aí, cara. Meu Senhor, que é tão difícil. Os servos foram instrumento de Deus. Glória! Para cumprir o que Deus falou através da boca da menina dentro do lar dele e através agora da boca do profeta quando falou com o seu rei. Glória a Aleluia! Deus. Então você está preocupado com o quê? Ah, mas aquela menina é tão difícil. É só Deus mesmo, e é Ele que vai trabalhar mesmo. Glória! É Ele que vai operar mesmo. Nem que Ele vai levantar quem nem tu conhece, mas uma coisa eu sei, não vai ficar do jeito que está não, porque Ele é Deus. Creio, Jesus. Aleluia. Onde Ele trabalhar é dele. Ele é soberano. Aleluia! Você só precisa continuar crendo. Porque Deus faz mergulhar na água. Aleluia, Jesus. Deus trata. Glória! Deus trata. Quando Deus quer tratar, Deus chama para perto. Glória! Deus não perde aquilo que está na mão dele, não. Aleluia. Você só precisa confiar e descansar. Aleluia. Para de se desesperar. Para achando que as coisas não vão acontecer. Para achando que vai ter um desfecho ruim. Para com isso. Confia no Senhor. A Bíblia diz assim, ó, creia no Senhor e creia nos profetas. Creia no Senhor, andará seguro. Creia nos profetas, prosperareis. Aleluia! Glória a Deus! Creia no Senhor e andar seguro. Davi, no momento de perseguição na vida dele, no momento de muita dificuldade, ele vivia perseguido por Saul. Saul queria matar ele. Salmo 4, ele vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me pode repousar em segurança. E quem é que dorme em segurança? Quando você dorme, você está vulnerável. Mas ele está falando: em paz me deito e logo pego no sono. Ele não tem nem sono, que ele fala assim: olha, eu vou dormir, mas quem me guarda é o Senhor. Quem guarda é o Senhor. Eu não vou me preocupar com Saul, eu não vou me preocupar com o inferno. Naquilo que eu tenho que ter vigilância, sim, eu sou vigilante, mas quem guarda a cidade é o meu Senhor. Quem guarda o meu reino é o Senhor. Aleluia. Era isso que ele estava querendo dizer. E ele vai dizer: e então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne
tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus. Naamã, depois de sarado, voltou ao profeta. Voltou ao homem de Deus. E ele, toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que toda a terra não há Deus senão Israel. Agora peço, pois que te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Ele não aceitou nada. Glória. Sabe por quê? Porque o que é de Deus não tem negócio. Glória. Negocia. Entendeu? Negocia. Ele ali não tem nada que pode pagar o que Deus faz. Está entendendo? O negócio era esse. Não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, não tem veste, não tem nada. Tu vai sair daqui devendo o céu. É desse jeito. Aleluia. Ele estava falando: olha, te curou, amém. Agora tu vai para a tua terra devendo o céu, e tu sabendo e declarando que não há Deus como o Deus de Israel. Glória. Não há Deus como o teu Deus, não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. E a palavra de Deus vai intensificar, e ele vai dizer, ele disse Naamã: seja assim contudo, e esse teu servo, nisso perdoe o teu senhor, teu servo, quando o seu senhor entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e se encostar a minha mão, e também eu tenho de me curvar na casa de Rimon. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisso perdoe o teu senhor, teu servo. Sabe, irmão, sabe o que ele me ensina aqui? Mesmo ele sendo de outro povo, ele fala assim: me perdoe, eu vou voltar para o meu povo, vou voltar, Deus que eu sirvo, mas me perdoe quando eu entrar lá. Sabe, porque contudo ele sabe uma coisa, que o Deus de Rimon não livrou ele da lepra. Ele sabe que só há Deus em Israel. Glória. Glória a Deus. O interessante é que isso é uma grande lição para a nossa vida, que ele é um estrangeiro, mas ele sabe que o verdadeiro Deus operava na vida do povo de Deus, do povo de Israel. E ele vai dizer assim: olha, eu volto para a minha terra, mas eu sei que não há Deus como o teu Deus. Glória. Não há Deus como o nosso Deus. E nessa noite desse dia, o que eu quero declarar é que uma vez falou o Senhor, descansa teu coração. Aleluia. Uma vez falou o Senhor, e o Senhor reforçou na sua palavra pela segunda vez que ele faria. Descansa teu coração. Glória. Porque dentro do seu tempo, Deus vai fazer. Aleluia. Deus não precisa que você dê jeitinho. Deus não precisa que você ajude. Deus precisa que você creia. Deus precisa que você caminhe. Deus precisa que você persevere. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Aleluia. Aquele que persevera, a porta escancara. Eu quero dizer, você precisa perseverar. Ah, Senhor, eu não estou vendo nada. Naamã também não estava vendo nada. Mas ele foi assim mesmo. Ele foi assim mesmo. Ele procurou um caminho. E o caminho foi o quê? A terra do profeta. Aleluia. Chegando lá, ele acabou sendo salado e declarando que não há outro Deus como o Deus de Israel. Aleluia. E na tua vida não pode ser Glória. diferente. Aleluia. Pode ter dificuldade. A menina se encontrava num momento de cárcere, de prisão domiciliar, trabalhando, mas ela não deixou de falar das proezas do seu Deus. Talvez, minha irmã, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, a situação da minha casa, a situação da minha saúde, mas Deus sabe. Glória. Você não precisa falar para mim, você pode falar para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é fiel ao te ouvir. Glória, glória. Ele é seu amigo verdadeiro. Aleluia. O pastor vai falhar contigo, teu irmão vai falhar contigo, teu parente, teu filho. Mas Ele é perfeito. Glória a Deus. Ele vai contigo até o fim. Aleluia. E o profeta liberou a palavra para ele e disse: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Né? Coisa linda é que agora Deus
o profeta libera uma palavra, vai-te em paz. Ele disse, olha, a paz que o profeta tinha era a verdadeira paz, era a paz que só Deus dá, né? Toma paz, a paz de um Deus que é vivo e real, a paz de um Deus que cuida, a paz de Deus que ama, a paz de um Deus que é fiel na nossa vida e verdadeiro, amém? E na noite desse dia, não importa o cenário nem o quadro que você está vivendo, o que importa é que você não desfaleça a tua fé. Aleluia. Por quê? Porque o inferno, ele apresenta muitas situações diante das nossas vidas para querer mostrar um cenário contrário do que Deus diz. O diabo diz que você vai perecer. O Senhor diz que você vai vencer. Glória a Deus. Aleluia, eu creio. Aleluia. E às vezes o cenário é tão negativo, porque imagine se Naamã tivesse no percurso dele pessoas que falassem assim para ele assim, Naamã, não é bem assim também não, pô. Não vai ser sarado não, pô, não é bem assim não, ele nem é médico. Muitas das vezes, o cenário de pessoas que têm que andar ao nosso lado são cenários de pessoas que nos levam a Deus. Glória a Deus. Cenários de pessoas que, mesmo passando por dificuldade, continuam com a sua fé inabalável em Glória. Inabalável. Glória a Senhor, eu Deus. estou vivendo isso, mas eu creio em Deus. Eu creio em Ti. Em tudo do que diz sobre mim. Eu creio. Porque eu não adoro pelo que Deus me dá, eu adoro pelo que Ele é. Né? Glória. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se não quiser, eu vou continuar sendo Deus. Aleluia. Mas o poder de Deus, Ele opera na nossa fé, Creio, na Jesus. nossa perseverança. Glória. Se a Aleluia. gente perseverar, se a gente confiar em oração, Deus vai fazer. Como diz aquele louvor, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiando e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em orgulho essa palavra. Jesus é teu amigo fiel. E ele trabalha na tua vida através de uma pessoa. Quem, pastor? Na força do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É que ele trabalha dentro de mim e de você. Levando o nosso coração todo dia até aquela cruz. Olhando para aquela cruz e dizendo assim, obrigado por ter morrido comigo. Glória a Amém? Deus. Eu agradeço essa oportunidade, as palmas louvem a Ele por Deus, amém?